Programa Casa Própria sem entrada em 45 dias. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Casa Própria sem entrada em 45 dias. Aqui você aprende o caminho para realizar o sonho da sua casa própria totalmente sem entrada e em 45 dias. Então já segue para você não perder nenhum conteúdo como esse. Meu nome é Anderson Augusto Ferreira e eu sou especialista em ajudar pessoas como você a realizar o sonho da casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. E no episódio de hoje, financiando, eu vou pagar o dobro? Primeiro de tudo, o fato de você estar pagando juros que estão embutidos numa parcela de um financiamento te faz pensar que não, eu não vou comprar um imóvel financiado porque eu vou pagar o dobro. Então deixa eu te explicar uma coisa, vamos fazer uma conta reversa para você primeiro entender o que é pagar o dobro. Fazendo uma conta reversa, calcula aí há quanto tempo mais ou menos você está morando de aluguel. 10 anos, 20 anos, 26 anos, que foi o tempo que eu fiquei mudando de casa em casa, todo ano, 26 casas diferentes, pagando aluguel. Tudo porque meus pais não tinham condições de dar o dinheiro da entrada. E por falta de conhecimento, obviamente, isso acabou punindo a nossa família, que ficou durante 26 anos, os 26 anos da minha vida, até que eu me casei, eu fiquei morando de aluguel. E em 26 casas diferentes. E foi isso que me trouxe até aqui para poder entender, aprender e mudar a realidade da minha família e a minha. E agora, através do meu conhecimento, através dessas grandes nossas conversas que nós temos aqui, eu quero que você também mude a sua realidade, que você não precise ficar 26 anos da sua vida pagando aluguel. Não, você vai pagar pelo seu imóvel próprio e agora você vai entender que você não está pagando o dobro. Vamos fazer essa seguinte conta. Volte a 15 anos atrás. O imóvel que você reside hoje, quanto aproximadamente ele valia? Já parou para pensar? Que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, esse imóvel ele valia pelo menos 10 vezes menos. Faz essa conta. Quanto que esse imóvel valia há 10, 15 anos atrás? Vou fazer uma conta de um imóvel de 300 mil. Que o aluguel de um imóvel de 300 mil é em torno de R$ 1.500. Porque o retorno sobre o investimento imobiliário ele é de 0,5% no aluguel tradicional. Então, pensando que o valor do aluguel deste imóvel é R$ 1.500, então este imóvel ele tem aí um valor de mercado de aproximadamente R$ 300 mil. Isso hoje. Mas volta a 10 anos atrás, quanto valia esse imóvel? Quanto valia o imóvel que você mora hoje? Faz essa conta. É simples. Quanto você pagava de aluguel há 10 anos atrás? Há 15 anos atrás? Qual era o valor do seu aluguel? Nem se compara com os valores de hoje. Acontece que esse imóvel ele sofreu a valorização. E o financiamento ele é decrescente. Significa que se alguém que comprou esse imóvel por 100, 150 mil reais lá atrás, há 10, 15 anos atrás, a parcela dessa pessoa era em torno de R$ 1.500. Hoje esse imóvel vale R$ 300 mil. A parcela que é decrescente, hoje ela está na curva da queda. Ela está em torno de 700, 600 reais o valor da parcela. Mas o valor do aluguel, R$ 1.500. Por conta da valorização de mercado. Quando você compra um imóvel financiado, você não vai pagar o dobro. Você pagaria o dobro, sim, se esse imóvel não fosse ter nenhuma valorização de mercado, que não é o caso. O imóvel, eu não conheço um imóvel que perdeu o valor de mercado. Pelo contrário, o imóvel só valoriza. Daqui a 10 anos, esse imóvel que hoje vale 300 mil reais, ele vai estar valendo em torno de 600 mil reais. A média de valorização do imóvel é em torno de 1% ao mês. Daqui 10 anos, a gente está falando de 120 meses, ele vai ter valorizado 120% em média. E a sua parcela, ela vai estar decrescendo. Então, se você fizer uma viagem no tempo e for até o futuro
para comprar esse imóvel no futuro, para começar a pagar ele hoje, você vai pagar sem juros. Olha que maravilha. Ah, a conta está errada. Eu sei que a conta está errada. A conta não é essa, você tem que fazer cálculo de inflação, valorização da moeda, tudo isso eu sei desse conceito. Mas o que eu quero te mostrar é que se você continuar pagando aluguel, é algo eterno, sem fim. Mas se você der um passo na direção do seu sonho, na direção do seu futuro, você vai mudar a sua realidade de futuro. E lá no futuro você vai estar com o imóvel totalmente quitado. E quando você tiver com ele quitado, se você colocar ele à venda, por exemplo, você vai recuperar todo o dinheiro que você pagou, mesmo pagando juros, por conta da valorização de mercado. Então não confunda o pagamento de juros, que é um empréstimo que você está fazendo de uma instituição bancária, de uma instituição financeira, para realizar o sonho da sua casa própria. Não confunda isso com pagar o dobro. Não! Você está tendo uma oportunidade na sua vida de mudar a sua realidade. E nesse caso, através do financiamento bancário. E tem mais um detalhe. Como o financiamento é decrescente, as últimas parcelas são mais baratas, porque você paga a maior carga de juros no começo. E no final, você paga menos juros. Então a parcela começa mais alta e termina mais baixa. E neste sentido, você consegue sim antecipar pagamentos para diminuir a carga de juros e o prazo do financiamento. À medida que você faz isso e faz essa quitação decrescente, você vai estar valorizando mais o seu dinheiro. Porque, obviamente, quanto menos juros você pagar, melhor. Mas, em se tratando de oportunidade, em se tratando da realidade comum do brasileiro, em que 43 milhões de pessoas estão sem a possibilidade de ter imóvel, esse é o déficit imobiliário do Brasil. É só você dar um Google aí, déficit imobiliário, você vai ver, 43 milhões. É um número alarmante. 1/3 da população brasileira não tem casa própria e não vai ter essa condição, mesmo com os programas do governo. Existem estudos sérios demonstrando que levaria pelo menos 80 anos para que houvesse uma equidade, para que houvesse uma equiparação, para que houvesse uma aceleração para que as pessoas pudessem ter a casa própria. Então não é uma coisa que vai se resolver da noite para o dia, mas se você aprender a usar o sistema a seu favor, sim, você vai conseguir realizar o sonho da sua casa própria totalmente sem entrada e em 45 dias. Então fica até o final que eu vou te dar o caminho para que você consiga realizar esse sonho. Então não faça essa confusão mental de algo que você não tem conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Não seja um ignorante do assunto. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não tem o conhecimento. Eu sou ignorante de muitos assuntos, mas à medida que eu busco aprendizado, na medida que eu busco o conhecimento, isso vai mudando. E a gente vai tomando um nível de consciência que nos leva a realizar coisas inimagináveis. Então não faça essa confusão, não confunda. Tá? Agora, mesmo que você tivesse o dinheiro para comprar à vista, vale a pena? Eu vou te dizer que não vale, porque eu vou te mostrar uma grande diferença entre você comprar financiado e você comprar ele à vista, o imóvel à vista. Quando você tem o recurso em mãos para comprar o imóvel, sabe o que vai acontecer? Esse recurso ele vai ficar aqui neste imóvel totalmente engessado. Um recurso que poderia estar trabalhando para você, a seu favor. Quer que eu te dê um exemplo? Se você comprar o imóvel à vista, esse dinheiro vai estar trabalhando para você? Ao longo do tempo, o imóvel vai se valorizar. Mas o dinheiro não vai trabalhar para você. Se você tem o dinheiro à vista, vai no leilão, compra imóvel de leilão com 50% de desconto, compra à vista. Coloque esse imóvel para alugar. Este imóvel alugado vai gerar uma receita para você poder pagar um financiamento de um outro imóvel. Ou seja, você vai construir patrimônio e o dinheiro vai estar trabalhando para você. Então, ao invés de você ter um imóvel de 300 mil, você vai ter
3 imóveis de 100 mil, que vale, na verdade, o dobro com desconto, quando você compra com desconto. Se você pagou com 50% de desconto, cada um vai valer 200 mil. Então, você tem um patrimônio de 600 mil aqui, 100% quitado. Claro que não é o imóvel dos seus sonhos. É imóvel com desconto, mas vai estar 100% quitado. Você põe ele para alugar e o aluguel desses imóveis vai pagar pelo financiamento do seu imóvel. Por quê? Se o aluguel te dá 0,5%, porque esta é a conta do mercado, essa é a lógica do mercado. O investimento imobiliário, ele te dá 0,5% de retorno sobre o investimento. Então, se você comprou um imóvel com 50% de desconto, o valor dele de 100% com o retorno, com esse 0,5% em cima desse 100%, então vamos lá, você comprou um imóvel por 100 mil, ele vale 200, você vai ter ali um aluguel de R$1.000. Em cima de 3 imóveis, pensando que você tem esses 300 mil para você comprar à vista, você pega o dinheiro desse aluguel, você tem 3 mil ali, e paga a parcela do seu imóvel dos sonhos aqui de 300 mil. Você vai construir patrimônio ao longo do tempo, que vai valorizar, e em 10 anos você vai ter um patrimônio não mais de R$900 mil, mas sim um patrimônio de 1.800.000, porque você tem um imóvel aqui de 300 mil, mais 3 imóveis que cada um custa 200 mil em dinheiro de hoje. Estou fazendo uma conta simples de matemática para você poder entender. Claro que você precisa se aprofundar no assunto para entender melhor, saber onde estão as oportunidades, mas eu estou dizendo de leilão de banco, por exemplo. Então a grande diferença de você comprar à vista e comprar financiado é que você faz o dinheiro ao longo do tempo trabalhar para você, se você comprar ele financiado tendo o dinheiro à vista. Mas quando você não tem nem o dinheiro à vista, ainda assim, a melhor coisa que você faz é comprar um imóvel financiado. Dessa forma, você sai do aluguel, que é rasgar dinheiro, é uma torneira aberta eterna. Por exemplo, quando você está num imóvel financiado, se você quer vender esse imóvel em 10 anos e você ainda tem 20 anos para pagar pela frente, você vai vender ele com valor presente, vai quitar o seu financiamento e ainda vai ter o troco de dinheiro. E se você ficar 10 anos no aluguel? Sabe o que vai acontecer? Vai acabar o contrato, vai mudar de casa e não vai receber um centavo, porque você estava alugando esse imóvel para usufruir de um bem que pertence a outra pessoa. Então, ao invés de ficar construindo patrimônio para terceiros, construa o seu próprio patrimônio. Até porque, como eu já disse, existe uma grande possibilidade de você pagar menos juros. Claro que se você pagar parcela a parcela, mês a mês, durante 30 anos, você vai pagar o dobro, o triplo. Óbvio, porque tem carga de juros embutida nisso. Mas mesmo assim, no futuro, esse imóvel vai valer mais do que o triplo. Daqui 10. Imagine você pagando 30 anos. Daqui 30 anos, esse imóvel vai valer mais do que o triplo. É só você calcular uma média de 1% ao mês. Que é isso que vai valorizar o seu imóvel. Então, se você compra um imóvel financiado e tem um compromisso com o seu futuro, você vai fazer a antecipação para ir quitando esse imóvel o mais rápido possível e pagar a menor carga de juros possível. Claro, comprando no sistema financeiro de habitação, na tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, que você pode a qualquer tempo amortizar das últimas para as primeiras, diminuindo a carga de juros. Porque até para o banco isso é interessante. Porque ele repõe o dinheiro e gira o dinheiro novamente no mercado. Ele vai ficar ganhando juros desse dinheiro eternamente. Mas chega uma etapa do processo, uma etapa do financiamento, que ele entra numa curva de risco, porque você tem a maior chance de inadimplir. Obviamente, por conta de condições de mercado, por conta da idade, uma série de fatores que podem implicar nisso. Então, quanto mais rápido você quitar o imóvel, também é bom para o banco, é bom para o sistema, é bom para todo mundo, mas você precisa aprender a usar o sistema a seu favor. Então, definitivamente, aqui nessa nossa conversa, eu quero te apresentar a oportunidade de você, se você tiver o dinheiro para comprar à vista, não compre à vista. Financie e ponha esse dinheiro para trabalhar para você. E se você não tem o dinheiro para comprar à vista e quer ficar pagando aluguel para juntar o dinheiro, não faça isso.
definitivamente é sobre a oportunidade de você mudar a história da tua família, mudar a tua história, mudar o teu futuro, usando o sistema a seu favor e financiando seu imóvel sem entrada, totalmente sem entrada, e fazendo isso num processo que leva em torno de 45 dias. Aprenda sobre isso. Então, definitivamente, a nossa conversa é sobre esse assunto. Definitivamente não é sobre consórcio, não é sobre você comprar à vista, não é sobre comprar de uma construtora, não. É você comprar um imóvel sem entrada, financiado no sistema financeiro de habitação, através das instituições bancárias disponíveis que oferecem esse crédito. Você só precisa entender como é que o sistema funciona para usar o sistema a seu favor. Então a importância de você entender sobre esse processo, primeiro que ele vai te tirar da ignorância, segundo que ele vai abrir a tua visão, e segundo que você vai fazer não só por você, mas você vai ter a condição de ajudar outras pessoas que não têm o conhecimento. Afinal de contas, eu não tenho nem a pretensão de atender 43 milhões de pessoas. Mas, se nós plantarmos uma semente onde você aprende e você passa esse conhecimento para frente, outra pessoa aprende, outra pessoa ajuda a outra pessoa. Imagina, a gente vai fazer uma corrente do bem onde muitas pessoas vão se ajudando e, através de uma semente que foi plantada, que a gente não sabe nem onde que foi essa semente que foi plantada, milhares de pessoas vão conseguir, quiçá milhões, vão conseguir realizar o sonho da casa própria sem entrada em 45 dias. Então, você ter conhecimento, a importância de você estar aqui nessa aula e aprender sobre esta possibilidade real de você realizar o sonho da sua casa própria totalmente sem entrada em 45 dias, tem a condição de mudar todo um bairro, toda uma rua, toda uma cidade, quiçá um país. O conhecimento liberta. O conhecimento vai te libertar de pagar aluguel. O conhecimento vai te libertar dessa prisão eterna que é o aluguel. A gente não faz conta, mas experimenta fazer conta. Experimenta fazer conta do quanto você já pagou de aluguel e que é um dinheiro que não vai voltar. É um dinheiro que você gasta sem a menor possibilidade de voltar para você. Põe aí na conta. Se você pagou uma média de R$1.000, de aluguel, em 10 anos são R$120 mil. E a gente sabe que não é isso. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu que ele está indo para alugar um imóvel de R$3.500 por mês. E eu mostrei para ele, por A mais B, que era mais interessante ele comprar um imóvel que ele pagasse uma parcela dessa. Claro que não vai ser um imóvel da qualidade do imóvel que ele quer pagar R$3.500 de parcela, de aluguel, porque esse imóvel de aluguel que ele vai pagar R$3.500, ele vale R$700 mil. Mas ele pode comprar sim um imóvel de 300 agora e fazer esse upgrade daqui a alguns anos, mas pagando no imóvel que é seu. Porque daqui a alguns anos, quando ele colocar a venda, ele não só vai recuperar o dinheiro que ele pagou de parcela, como vai colocar também uma margem de lucro no bolso. E ele usa esse montante para dar de entrada num outro imóvel. E pagar quiçá uma parcela até menor, num imóvel melhor, até que ele chegue no imóvel dos sonhos dele. Mas é melhor que ele faça essa mudança 3, 4 vezes do que ele mudar a vida inteira pagando aluguel. Como tem o caso de pessoas que moram há 20 anos na mesma casa, de aluguel. 10 anos na mesma casa, de aluguel. Construindo patrimônio para terceiros. Então, só de você entender esse conceito, só de você entender como é que você faz para se libertar desta prisão, já é um benefício absurdo que vai mudar o teu futuro. E à medida que você muda a sua realidade, as pessoas à sua volta também, elas vão querer saber o que está acontecendo, o que você fez. E você vai ter a condição de ajudar outras pessoas. Você vai ter a condição de passar esse conhecimento para frente. Então a melhor maneira de você mudar a sua realidade de futuro, num momento em que você não tem o dinheiro da entrada para poder mudar o seu presente, é através de um financiamento imobiliário. E a melhor maneira de você adquirir um financiamento imobiliário para conquistar a sua casa própria é através desse método que você consegue financiar a sua casa própria sem entrada. E como isso vai acontecer? Através do conhecimento que você vai adquirindo. Que nós estamos aqui justamente para te passar este conhecimento. Para que você saiba como realizar o sonho da sua casa própria
sem entrada em 45 dias. E por que, Anderson? Porque pelo óbvio de mudar o seu futuro, pelo óbvio de você não ficar mais escravo do sistema, pelo óbvio de você não mais pagar aluguel para sempre, porque aluguel é eterno. O financiamento, ele acaba. Sem contar que você pode mudar sua casa do jeito que você quiser, fazer uma reforma, mudar uma parede, construir um cômodo a mais. Num imóvel de aluguel você não vai poder fazer isso. Se você fizer, você vai estar valorizando um imóvel de terceiros, não é para você. Mesmo que esse financiamento é um financiamento de longo prazo, ele é mais econômico do ponto de vista financeiro. E eu vou te explicar por quê. Se você fizer um financiamento, por exemplo, de curto prazo, que o menor prazo que o banco faz é em 10 anos. Se você fizer um financiamento de 120 meses, claro que você vai quitar o imóvel mais rápido. No entanto, você vai ter a obrigatoriedade de pagar uma parcela alta. E quando você faz um financiamento de longo prazo, já que você pode pagar por uma parcela mais alta hoje, seria mais prudente, mais interessante você adquirir mais do que um imóvel. Porque você está construindo o seu patrimônio para o futuro. Lembre-se, nossa geração não vai aposentar. Não vai aposentar porque a conta não fecha, as pessoas estão vivendo mais tempo, você tem menos contribuintes e mais pessoas aposentadas daqui a alguns anos. Então o corte do INSS ali vai ser muito mais velhos, com pessoas mais idosas. Você não vai se aposentar. Então você precisa criar receitas no futuro que vão garantir uma vida mais tranquila. E como você faz isso? Com o mercado imobiliário. Porque não adianta você também entrar no financiamento de 30 anos e daqui a 10, 15 anos quitar esse financiamento, mas já está numa idade ali, passando já próximo de uma idade que seria de uma aposentadoria hoje, que não vai ser, e você não tem recurso para se manter. E se você tiver uma carteira de imóveis? Primeiro, que aprendendo a fazer o financiamento da sua casa própria totalmente sem entrada, você pode replicar isso e fazer não só um financiamento, fazer alguns financiamentos e alugar esses imóveis. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? Esta é a sua aposentadoria. Pensa bem, faz essa conta. 1% ao mês, em 10 anos, são 120% de valorização. Vai fazendo essa conta. Vai fazendo esse exercício. Fazendo uma conta simples, não estou fazendo juros compostos, nada disso. Uma conta simples, para você ter pelo menos uma noção de como é que você vai conseguir daqui a alguns anos ter uma rentabilidade com aluguel que vai ser a sua aposentadoria. E ninguém te toma isso. É uma construção, é uma patrimonialização para o seu futuro. Eu não quero que você compre só o imóvel dos seus sonhos. Eu quero que você garanta também o seu futuro, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações. Compartilhando esse conhecimento para essas pessoas de bem que estão ao seu redor, você vai mudar a vida delas, não só a sua. Porque, claro, existem várias formas de você adquirir seu imóvel através de vários programas. Mas o que é mais eficiente do ponto de vista para quem não tem nada é o financiamento imobiliário. Consórcio, ele é eficiente? Sim, mas você vai estar pagando aluguel e o consórcio. Perde a eficiência porque você perde aqui no aluguel. Você depende de um sorteio. Se você não tem dinheiro para entrada, você não vai ter dinheiro para dar o lance. Então, perde-se também a eficiência porque você, dependendo de um sorteio, dependendo de sorte, você pode ser o último. Imagina, vai fazer um plano aí de consórcio que são 240 meses, ou seja, 20 anos, e se você for o último? Só daqui 20 anos? Não vale a pena. Você precisa primeiro sair da linha do risco. Qual que é a linha do risco? Deixar de pagar aluguel. Uma vez que você saiu da linha do risco, aí você pode explorar as mais diversas formas. Mas, hoje, dentro da condição de quem não tem o dinheiro para dar de entrada,
mas tem condição de pagar pela parcela, o caminho mais eficiente, o mais eficaz é o financiamento imobiliário. Use o sistema a seu favor. Então, saiba que o modo mais eficiente para você é aquele que se enquadra dentro do seu perfil, obviamente. E dentre todos eles, dentre todos os modelos de aquisição que você tem através de parcelamento, financiamento, consórcio, sorteio, não importa, o mais eficaz é o financiamento imobiliário. Porque o financiamento bancário, o financiamento imobiliário através de uma instituição financeira, você tem a possibilidade de cair para dentro do imóvel imediatamente. Eu não quero que você fique pensando que isso é conversa de internet, conversa de Instagram. Não. É só você ir nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram mesmo. Só você ir no meu Instagram e colocar lá nos stories que estão salvos, você vai ver o depoimento de pessoas. 100% delas duvidavam que isso daria certo para elas. 100%. E por que é que deu certo? Porque elas acreditaram. Deram um passo, mesmo duvidando, mesmo achando que não, isso não é para mim, isso não vai dar certo. Elas acreditaram, foram até o final e estão na casa delas. O caso mais recente é o caso da Gisele, que pegou a chave ontem. Mandei uma mensagem para ela de gratidão por ter confiado no nosso processo, por não ter desistido. E ela me mandou um texto muito bonito de agradecimento também. Persistiu. Entendeu? Aprendeu, foi lá e fez. E é isso que eu quero que você faça também com a sua vida. Conquiste a sua casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. Claro que você vai precisar se preparar. Você só vai começar a contar o prazo na hora que você estiver preparado. Já ali pronto. Existe um momento ideal para você começar a contar o prazo ali de 45 dias. Mas isso é 100% possível. Vai lá e vê com seus próprios olhos. Não precisa ficar acreditando no que eu estou falando, não. Vai lá e vê. Entre em contato com as pessoas. Ah, mas eu tenho medo de que financiando o imóvel eu vou pagar muito mais do que o que de fato ele vale. Claro que no dinheiro de hoje, esse imóvel, se você contar, o valor dele não vai mudar. Que você está pagando, 300 mil que seja no imóvel hoje, e para sempre ele vai ser 300 mil, é claro que você vai estar pagando mais caro. Mas não é esta a realidade. Deixa eu te explicar uma coisa. Mesmo o imóvel errado hoje, daqui a 10 anos é o imóvel certo. Porque quando você for vender esse imóvel daqui a 10 anos, ele não vai ser o dinheiro de hoje. Ele vai ser pelo menos 120% mais caro. É só você fazer conta. Ele vai custar em torno de 660 mil reais. No ano passado eu comprei um apartamento, um estúdio, que eu paguei 140 mil reais. Não, 140 mil reais foi o financiamento. Eu paguei 180 mil reais. No ano passado. Exatamente um ano. Fiz uma avaliação essa semana. Ele foi avaliado em 206 mil. Exatamente 1% ao mês. Ou seja, ganhei dinheiro. Se eu vender esse imóvel hoje, quito o financiamento, ainda coloco mais de 100 mil no meu bolso. E quanto que eu paguei até hoje? Em torno de 40 mil. Entende a importância de você aprender, a importância de você colocar em prática? Você vai mudar o seu futuro. E não é um futuro tão longínquo, não. Pior ainda é você achar que, mas se eu fizer o financiamento, eu tô perdido, porque o aluguel eu posso mudar a qualquer momento. Então eu prefiro continuar pagando aluguel do que pagar uma dívida tão longa. Historicamente, os meus clientes, eles quitam o imóvel numa média de 5 e 8 anos. Historicamente. Agora, uma coisa é fato. Tudo isso é um argumento da sua própria cabeça. Porque na prática mesmo, não tem o menor sentido você preferir pagar aluguel do que comprar sua casa própria, porque você está com medo da parcela. Está com medo de que uma dívida é longa. Tá,
não assume a dívida longa. Se acontecer algum problema com a dívida longa, ela vai ficar sem ser paga, certo? Aí você fala, eu vou perder meu imóvel, vou perder meu dinheiro. Beleza. E se acontecer alguma coisa com você pagando aluguel? O que você vai fazer? Eu vou mudar para uma casa mais barata. Vou mudar para casa de parentes. Faz a mesma coisa com o seu imóvel. Se acontecer alguma coisa, muda para uma casa mais barata. Muda para casa de parentes. E aluga o seu imóvel. Para que ele se autopague. Porque a situação, ela não é permanente. As situações adversas que nós passamos, elas são temporárias. E à medida que você assume mais risco, à medida que você assume mais compromisso, que você se compromete com o seu futuro, você se compromete com você mesmo, a sua história vai mudando. E outra, nem vou dizer para você, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, que isso é muita irresponsabilidade. Tá com medo? Pega o conhecimento e vai com o conhecimento junto. Porque o conhecimento, ele simplesmente elimina o medo da sua vida. Porque você está num nível de consciência que antes você não tinha. Tudo aquilo que é desconhecido para nós gera medo. Mas no momento que você adquire o conhecimento, você tem as ferramentas, as armas para enfrentar todos os medos. Tudo quanto for medo que você tiver, medo de perder o emprego, medo da sua renda diminuir, não sei se minha renda vai ficar estável para eu continuar com o financiamento, como que eu vou arcar com o valor das parcelas? Faça esse imóvel trabalhar para você. Por isso que eu estou te falando, o ideal é você fazer a aprovação de crédito em mais de um banco com esse método que a gente te ensina, que é o que eu estou passando aqui para vocês. Você tem a condição de fazer mais do que um financiamento para garantir um futuro melhor para a sua família. Por quê? Se você perder uma renda de um emprego, porque estabilidade não existe. Se você perder a renda do emprego, você tem o seu imóvel que vai estar lá alugado, te suprindo toda a necessidade. Constrói uma carteira imobiliária ao longo dos anos, não é da noite para o dia, mas você vai construir isso. Com o conhecimento você faz isso. Até parece que eu vou ficar com 3, 4 financiamentos. Até parece, no futuro, você vai pagar aluguel para alguém que teve coragem de fazer isso lá atrás. E você vai desejar muito voltar no dia de hoje para dar o seu primeiro passo. Só que não vai dar mais. Não vai ter chance. Então, enfrente os seus medos com coragem, adquirindo conhecimento e vai para cima, porque vai dar certo. Você não precisa, obviamente, comprar um imóvel dos seus sonhos de 1 milhão. Vai ter uma parcela de 10 mil que você não pode pagar 3. Então, calma. Não. O imóvel de 3, ele vale 600 mil. Então, ao invés de você comprar um imóvel de 600 mil, porque a parcela vai ser 6 mil reais, compre um imóvel de 300 mil, diminui o padrão. Por um tempo. Um ano passa, num piscar de olhos. É só por um tempo. Só para você sair da inércia, sair do chão e ir para o primeiro degrau. Porque eu vou te dizer uma coisa. O maior erro que você pode cometer na tua vida é achar que o tempo não vai passar. Achar que amanhã eu faço. Amanhã pode ser tarde, pode não chegar amanhã. Ou amanhã, pior, você pode estar numa condição que não vai te permitir fazer o que você poderia fazer hoje. Seja financeira, seja de idade. Por quê? O prazo máximo para você fazer um financiamento utilizando aí todas as possibilidades benéficas do banco no sentido do financiamento é com até 45 anos. Porque o banco financia em até 35 anos. Só que a idade mais o financiamento não pode passar de 80 anos. Então, 45 mais 35 são 80. Se você tiver com 50, você não vai conseguir mais financiar em 35 anos. Vai financiar no máximo em 30. Com 55, no máximo 25. Com 60, no máximo em 20 anos. E aí o que acontece com a parcela? Ela vai subindo, porque o prazo do financiamento vai diminuindo obrigatoriamente. Sem contar que quanto mais experiente de vida, mais velho você for, o que vai acontecer?
tem um seguro de vida que é embutido no próprio financiamento. O seguro também vai ficar mais caro, porque quanto mais idade você tem, maior é o risco de morte. E se o seguro é o seguro de morte ou invalidez permanente, significa que quanto mais velho você for, mais caro fica. Então, o maior erro que você pode cometer na tua vida é deixar esse projeto para amanhã. Ah, Anderson, mas eu não sei o que vai acontecer no mercado, se eu perder meu emprego, se minha renda diminuir. Venda o imóvel. Porque se você está numa casa top, que você paga lá 4, 5 mil reais de aluguel, e se acontecer alguma coisa, você perder o seu emprego, essas coisas drásticas que você está aí falando, você vai ter que sair dessa casa de aluguel. Só que você vai pôr nada no teu bolso. Mas se isso acontecer com você estando no seu imóvel, que você comprou, mesmo que financiado, você pode pôr ele à venda e recuperar todo esse dinheiro. Ainda ter ali um respaldo melhor, um respiro melhor, repete a operação de novo. Uma vez que você sabe fazer, você não tem como errar mais o caminho. Você vai com mais segurança, inclusive. Então, quando você supera esses medos, o próximo passo que você tem que fazer é escolher qual que é a melhor forma de financiamento para a tua vida. O que mais se adequa para você. Algumas pessoas optam pela tabela Price, porque na tabela Price, os juros, ele é meio que constante, do começo ao fim. A diferença que decresce, ela é muito baixa. Então, o que você paga de juros no começo é o que você paga no final. No entanto, a parcela, ela não diminui drasticamente. Já na tabela SAC, você começa pagando mais caro, mas ela vai diminuindo. No final das contas, no final do financiamento, você vai pagar ali em torno de 30% do valor da primeira parcela. Na Price, não. Essa possibilidade é só na SAC. Então, eu recomendo que você dê um passinho para trás e pegue um imóvel que seja um pouco inferior ao que você de fato gostaria, mas que você tenha a possibilidade de fazer a antecipação e quitar o seu financiamento mais rápido e pagar menos juros. Porque quando a parcela ela é decrescente, na curva do financiamento, vai ali os seus 5, 6 anos pagando financiamento, é que você vai acelerar para fazer a quitação, porque a parcela vai ficar muito baixa. Na Price, isso não acontece. Então, o mais recomendado é faça na tabela SAC, por mais que a parcela inicial seja um pouco mais alta do que na Price. Ao longo do tempo, a longo prazo, você vai ver que vale mais a pena. Agora, claro que tudo tem exceção. A única situação que eu não recomendaria você a fazer um financiamento é se você de fato tiver algum dinheiro aqui que você possa comprar o imóvel à vista, e aí você compra imóvel de leilão, transforma ele em consórcio para fazer a captação do recurso total e paga a parcela do consórcio. Que o consórcio ele acaba sendo mais barato do que o financiamento, mas você precisa ter um pouco de dinheiro na mão. Você vai lá, repito, ó, pega no leilão, joga ele no consórcio pelo valor real, com o dinheiro que você adquiriu aqui, você levantou aqui no consórcio, né, você vai e compra o seu imóvel à vista e paga a parcela dos outros imóveis com o próprio consórcio. Com o aluguel, vai pagar o próprio consórcio. Claro, nesse caso eu recomendo, você tem o dinheiro na mão, comprar à vista, faz isso. Então pega a visão, porque eu vou te dizer aqui, ó, num minuto, como é que você faz isso. Como é que você compra o imóvel 100% financiado, sem entrada em 45 dias. Primeiro, você vai se organizar financeiramente. Vai digitalizar toda a sua documentação em PDF de alta resolução, documentação toda atualizada. RG, certidão de nascimento ou casamento, tudo atualizado, com 30 dias. Juntou essa documentação, você vai separar os seus extratos, os 6 últimos, juntar num dossiê, montar uma pasta, dar entrada no banco para ter o seu crédito aprovado. Aprovou o seu crédito, começa a procurar o imóvel. O crédito vai valer por 6 meses. Achou o imóvel, conta os dias. Pede o laudo do imóvel, se for na Caixa Econômica, você consegue pedir o laudo primeiro. Você pede o laudo do imóvel, aprovou o imóvel pelo valor X,
você vai fazer o financiamento que corresponde a 100% daquilo que você precisa, que é o valor que o imóvel que você negociou. Negocie. Negocie que você vai ter grandes surpresas. Trate direto com o proprietário. Tenha conhecimento do mercado. Faça comparativos de preços. Pega lá 10 imóveis que sejam parecidos com o imóvel que você está comprando, que tenham as mesmas características. Tira isso como base. Tira ali a margem de 6%. Menos 4%, que é a margem que você tem ali de negociação. Você vai conseguir ali descontos em torno de 10%, negociando direto com o proprietário. Só nisso você já diminui em 10% o valor de entrada que você teria que dar. Avaliou o imóvel 10% a mais, os 10% de desconto que você tem ali 100% de financiamento. Entendeu? Não entendeu? Volta o vídeo, toma nota e assiste de novo. Por fim, comece pelo começo. Parece uma grande idiotice o que eu falei aqui, mas a maioria das pessoas querem começar pelo final. Primeiro procura um imóvel, primeiro acham um imóvel, se apaixonam pelo imóvel, vão fazer a visita no imóvel, fala para o proprietário, eu quero esse imóvel, para depois ir cuidar do básico, que é a documentação e a aprovação do crédito. O que adianta? Nada. Então vá pelo começo, pelo basiquinho que você pode fazer hoje. Separa a sua documentação, digitaliza tudo bonitinho, salva na nuvem e dá entrada no banco. Esse é o primeiro passo. Fazendo isso, você vai estar a um passo de conquistar sua casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. Chegamos ao fim de mais uma conversa no sofá para você aprender a realizar o sonho da sua casa própria totalmente sem entrada em 45 dias. Então, se você gostou desse conteúdo, já segue para não perder nenhum conteúdo como esse, encaminha para uma pessoa que você ama. E se você quer ter a sua casa própria em 45 dias totalmente sem entrada, se inscreve, porque nós vamos dar uma aula exclusiva num canal fechado para que você saiba o caminho, você entenda exatamente como é que você faz para adquirir a sua casa própria sem entrada em 45 dias. Serão 3 dias de aula, onde nós iremos te dar todos os conceitos do começo ao fim para você conquistar a sua casa própria sem entrada e em 45 dias. Então se inscreve, cai para dentro do grupo do WhatsApp e fique atento, porque tá chegando o dia da gente fazer o nosso evento, onde você vai aprender e entender como é que você conquista a sua casa própria totalmente sem entrada e em 45 dias. Então, te vejo lá, já na sua casa própria. Vamos junto, é só o começo.